Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre Santo Agostinho, doutor da Igreja. E o tema principal é o livre-arbítrio. Então, convido você que você já possa aí fechar seus olhos e que nós possamos orar junto com a palavra de Deus. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De fato, embora vivendo na carne, não combatemos segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e capazes de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos prontos para punir toda desobediência, assim que a vossa obediência estiver completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nós queremos orar agora, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Espírito Santo e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Santíssima. Orando com a Tua palavra, nós queremos dizer que nós não vivemos, que embora vivendo na carne, nós não queremos combater segundo a carne, pois as armas do nosso combate não são carnais. Por isso nós vos pedimos agora, Pai amado, em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria, que todos aqueles que estiverem vendo essa live e ainda forem ver, que possam ser revestidas das armas espirituais, das armas poderosas aos teus olhos, e que essas armas possam destruir todas as fortalezas, os sofismas, o orgulho intelectual que se levanta contra o teu conhecimento, e que ela possa subjugar todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Te pedimos, Senhor meu Deus, que os nossos pensamentos possam se tornar obedientes ao Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nos dê a graça das armas espirituais, pois as nossas armas não são carnais. Nós, mesmo vivendo na carne, combatemos com as Tuas armas espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração que nós fizemos, ela está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho o tema. Nós estamos refletindo o livro denominado Livre-Arbítrio, que é uma das coleções da Patrística, de Santo Agostinho. E o tema de hoje é o plano ideal. Amém? Então vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto quando o livro do Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, ele começa com uma pergunta dizendo: é Deus o autor do mal? Será Deus o autor do mal? Que você possa agora refletir um pouco e que você possa se recordar de todas as vezes que porventura você teve nos seus pensamentos esse pensamento, que Deus era o autor do mal. Por que Deus permite? Será que Deus não vê? Não é assim? Que muitas vezes nós olhamos para algumas situações e sobrevêm esses pensamentos, somos tentados por esses pensamentos, a ponto de muitas vezes colocar a culpa em Deus? Será Deus o autor do mal? Vamos refletir naquilo que Santo Agostinho diz. Habitualmente, tomamos o termo mal em dois sentidos. Primeiro, ao dizer que alguém praticou o mal, e segundo, ao dizer que alguém sofreu algum mal. Então, esses são os dois sentidos em que nós, seres humanos, nós tomamos o termo mal. Quando alguém pratica o mal ou quando alguém sofre o mal. Se saber ou acreditas que Deus é bom,
e não nos é permitido pensar de outro modo, Deus não pode praticar o mal. Então, Santo Agostinho diz que se nós sabemos e acreditamos na benevolência de Deus, na bondade de Deus, na generosidade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, nós não podemos pensar que Deus pratica o mal. Por isso, Santo Agostinho diz: não nos é permitido pensar de outra forma. Então, nós cristãos, nós temos que pensar exatamente assim: Deus é bom. Essa é a fé da igreja. Nós acreditamos na bondade, na benevolência de Deus. Deus é bom. Deus é um ser bom. Então, não nos é permitido pensar de outra forma, diz Santo Agostinho. E se nós acreditamos e sabemos que Deus é bom, Deus não pode praticar o mal. Então não há mal em Deus. Amém? Se proclamamos ser Deus justo e negá-lo seria uma blasfêmia, Deus deve distribuir recompensas aos bons e castigo aos maus, que parecem males àqueles que o padecem. Então, nós acreditamos que Deus é bom e nós acreditamos que Deus é justo. Santo Agostinho diz que não nos é permitido pensar de outra forma, ou seja, Deus é bom. E Santo Agostinho diz que seria uma blasfêmia pensar de outra forma, ou seja, Deus é justo. Então nós acreditamos num Deus que é bom, em Deus que é bom e justo. Então a bondade e a justiça de Deus, elas caminham juntas. Nós não podemos negligenciar essas duas características de Deus. Deus é bom e é justo. Nós não podemos pensar de outra forma, seria uma blasfêmia, como diz Santo Agostinho. Então, esse pensamento que muitas vezes hoje percorre o pensamento dos cristãos, onde Deus é bom, mas Ele também é justo. Ele não é só bom, Ele é justo. Esse pensamento é aquele que nós precisamos ter, para que o nosso coração se encha de temor, para que nós não percamos o nosso temor a Deus, a nossa reverência a Deus. E temor não é ter medo. A palavra de Deus ela é muito clara, lá na primeira carta de São João, quando ela diz: o verdadeiro amor lança fora todo temor, porque o temor envolve castigo, e aquele que teme não é perfeito no amor. Então nós cristãos, nós não temos medo de Deus, nós tememos a Deus. O nosso temor não é um temor de medo. A palavra de Deus diz: não tenhais medo, porque eu estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias. Mas nós não temos medo, nós temos temor. E temor é reverência. E por que nós tememos? Porque nosso Deus é bom, mas também é justo. Então, que você possa, nessa noite, ter essa convicção no teu coração. Na bondade de Deus, mas também na justiça de Deus. E Santo Agostinho, ele diz: não vos é permitido pensar de outra forma. E se pensares, seria uma blasfêmia. Por isso, Santo Agostinho ainda diz: se proclamamos que Deus é justo, Ele deve distribuir recompensa aos bons e castigo aos maus. Então essa é a justiça de Deus. Eu costumo dizer que há promessas nas Sagradas Escrituras para todas as pessoas. Assim como a palavra de Deus diz: Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus, né? Então, por que a palavra de Deus diz isso? Por causa da justiça de Deus. Há promessas dentro das Escrituras, tanto para os bons quanto também para os maus. Ninguém é isento das promessas de Deus. Todos nós
temos promessas garantidas por Deus, quer sendo bons ou quer sendo maus. E cabe a nós descobrir nas Escrituras essas promessas. As promessas para os bons e as promessas para os maus. Não só simplesmente pegar as Escrituras naquilo que nos convém, não é mesmo? Mas que nós possamos ter as Escrituras e avaliá-la com espírito crítico, com pensamento crítico, de quem quer buscar nas Escrituras a verdade de Deus. Então, Santo Agostinho diz, Deus é justo. E qual é a justiça de Deus? Ele recompensa os bons e castiga os maus. Então, essa é uma certeza clara que nós cristãos devemos ter. Para os bons, recompensas. Para os maus, castigos. Por isso, Santo Agostinho ainda vai dizer, ninguém é punido injustamente. De acordo com a nossa fé, ou seja, com a fé cristã, com a fé católica, é a divina providência que dirige o universo. Então, o que nós católicos acreditamos? Que a divina providência dirige o universo. Dirige como? Pela sua bondade e pela sua justiça. Pela sua bondade, não praticando o mal, e pela sua justiça, dando recompensa aos bons e castigo aos maus. E isso não é muito difícil de entendermos, basta apenas queremos entender, né? É só olhar para as nossas ações. As boas ações que temos, elas são recompensadas. As más ações que temos quando nós dizemos, né? Poxa, parece que Deus está me castigando. Poxa, isso é castigo. Realmente, é. Mas por quê? Porque Deus pratica o mal? Não. Porque Ele é justo. Porque Ele é um ser bom. Em Deus não há maldade. Deus não pratica o mal. Mas Ele recompensa os bons e castiga os justos. Então, Santo Agostinho vai dizer, ninguém é punido injustamente. Não há injustiça nessa punição. De acordo com a nossa fé, a divina providência nos dirige. Nós somos dirigidos pela providência de Deus. E a providência de Deus está em Deus ser bom e em Deus ser justo. É justo que nós sejamos recompensados pelos nossos atos bons. Quem não quer ser recompensado? Ainda mais hoje, né? No mundo que nós vivemos, no pensamento que o mundo nos oferece hoje. Nós precisamos ser recompensados. Se Deus me abençoa, eu vou abençoar também, não é assim? Então é justo que nós sejamos recompensados. Mas também é justo que nós sejamos castigados. Se nós formos acompanhados de atos maus, que nós sejamos castigados. E se nós formos acompanhados de atos bons, que nós sejamos recompensados. Isso é justiça. É ser dirigido pela divina providência. A providência de Deus está na sua bondade e na sua justiça. Amém? Por isso, Santo Agostinho, ele ainda vai dizer, ninguém é punido injustamente. Então, meu querido, diante desse pensamento de Santo Agostinho, doutor da igreja, onde Santo Agostinho diz, não te é permitido pensar de outra forma, e pensar de outra forma seria uma blasfêmia. Por quê? Porque ele está te obrigando a pensar assim? Não. Mas porque a igreja, ela sempre nos dá uma proposta. E a proposta da igreja para nós é a fé. E nós, pela fé, nós conseguimos distinguir que as palavras do Senhor são verdadeiras. É somente olhar para a nossa vida, para tudo aquilo que já aconteceu conosco até os dias de hoje, as recompensas que tivemos e os castigos que tivemos. Tudo o que aconteceu na sua história, coloque num papel. Recompensas, castigos. E veja, na recompensa, a recompensa que você teve foi
por atos bons. E os castigos que você teve foi por atos maus. Que você possa pensar com a sua razão e unir a fé à sua razão. Onde você vai distinguir que realmente Deus foi justo com você. Para tudo que ele fez de bom para mim, foi por causa de um ato bom que eu tive. E tudo que por consequência aconteceu comigo, uma consequência ruim, foi de acordo com o ato mau que eu tive. Amém? E Santo Agostinho vai dizer: ninguém é punido injustamente, então não se sinta injustiçado por você ter sido recompensado ou por você ter sido castigado. Não se sinta injustiçado por talvez você sofrer hoje as consequências das suas más escolhas, as consequências das suas más decisões. Isso não é injustiça, muito pelo contrário. Isso é Deus mostrando para você que você está sendo dirigido pela divina providência, onde ele te recompensou pelos seus atos bons e onde ele castiga por atos maus. Amém? Santo Agostinho ainda vai dizer: Deus de modo algum será o autor do primeiro gênero de males. Qual é o primeiro gênero de males? A prática do mal. De modo algum Deus pratica o mal, mas ele é o autor do segundo gênero de males. Qual é o segundo? Quando pessoas sofrem algum mal de acordo com as suas más escolhas, de acordo com as suas más decisões. E por isso as pessoas são castigadas, mas por conta das suas próprias decisões, por conta das suas próprias más escolhas. Deus não pratica o mal. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje, que você não concorde, até mesmo que você não aceite, não é que Deus praticou o mal com você. Não. Deus não praticou o mal com você. É impossível Deus praticar o mal, porque o teu Deus é bom. O teu Deus é um ser bom. Só há bondade em Deus. Ao você olhar hoje para Deus, você consegue ver: Deus é bom. Deus não, até mesmo com as consequências das nossas más escolhas, com as consequências dos nossos pecados, nós podemos ver a bondade de Deus e ver que Deus não compactua com as nossas más escolhas. Deus não compactua com as nossas más decisões. Isso é manifestação da divina providência. É Deus ser capaz de olhar para nós: eu não concordo com as suas más ações. Não há comunhão entre eu e você quando você resolve tomar más decisões, más ações. Eu sou bom e eu sou justo. Então, meu querido, é hora de arrependimento. É hora de olharmos para a bondade de Deus e para a justiça de Deus. E ver que até hoje quem nos governou foi a divina providência. A divina providência permitiu que acontecesse quer coisas boas ou quer coisas ruins conosco, não porque ele é mau, ele não pratica o mal, mas porque ele é bom e porque ele é justo. Ele não pode se negar, ele não pode se desdizer. Então precisamos hoje nos arrepender daquilo que para nós são consequências más, que para nós são consequências más, mas para Deus é a justiça de Deus. É Ele sendo Deus. Até mesmo naquilo que nós muitas vezes achávamos que não queria acontecer, não é mesmo? Porque às vezes nós vamos vivendo, empurrando com a barriga. E vamos tomando decisão errada atrás de decisão errada. Vamos tombo atrás de tombo, né? Queda atrás de queda. E nós nos esquecemos da justiça de Deus. Nós caímos no pensamento que Deus é bom. Deus é bom, mas Ele é justo.
Então, meu querido, esse é o pensamento da fé católica. A fé genuína, a fé católica verdadeira, baseada na tradição, baseada nos santos padres, baseada na vivência da igreja. Deus é bom, mas é justo. Que você não esqueça dessas verdades de Deus. Não precisa nem falar só de fé. Olhe para a sua vida e reconheça aí que a divina providência dirigiu a sua vida. Ele foi Deus a todo tempo, nas suas boas escolhas e nas suas más escolhas. Ele sempre é Deus na nossa história. Por isso, Santo Agostinho vai dizer: haverá algum outro autor do primeiro gênero de mal, ou seja, na prática do mal? Uma vez está claro não ser Deus o autor da prática do mal? O mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Não existe um só e único autor do mal. Cada pessoa, ao cometê-lo, é o autor de sua má ação. E as más ações são punidas pela justiça de Deus. E elas não seriam punidas com justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. Então, Santo Agostinho diz: Deus não é o autor da prática do mal. Deus não pratica o mal. Por quê? Porque Ele é bom. E porque Ele é justo. Quem pratica o mal são as pessoas, são os seres humanos. Devido à concupiscência, o desejo pelo bem e pelo mal, nós escolhemos o mal. E quando nós fazemos a escolha pelo mal, nós nos tornamos os autores do mal. Nós nos tornamos aqueles que são autores do mal. Por isso, Santo Agostinho diz: as más ações são cometidas pelos seres humanos, são punidas pela justiça de Deus. Mas elas não seriam punidas pela justiça se elas não tivessem sido cometidas de modo voluntário, ou seja, se você não quisesse. Deus é tão Deus na história dos seres humanos que, se os seres humanos não quisessem cometer o mal, não fizessem uso do seu livre-arbítrio para o mal, mas fizessem para o bem, eles não seriam punidos. Eles seriam governados pela bondade de Deus. Se nós não optarmos pelo mal, mas optarmos pelo bem, nós seremos recompensados pela bondade de Deus. Mas como nós somos autores do mal, das nossas más decisões, nós somos governados por Deus também, mas pela sua justiça. Então nós podemos, pelo livre-arbítrio, entender que, de uma forma ou de outra, nós somos governados pela divina providência. A divina providência nos rege. Quando nós temos boas ações, nós somos recompensados. Quando nós temos más ações, nós somos punidos. Quando nós temos boas ações, nós somos recompensados pela bondade de Deus. Quando nós temos más ações, nós somos punidos pela justiça de Deus. Mas de uma forma ou de outra, nós somos governados por Deus. Lembra? Deus tem promessas para os bons e para os maus. Cabe a você decidir qual é a experiência que você quer ter de Deus. A experiência de ser governado pela bondade ou a experiência de ser governado pela justiça. Em todas as nossas ações, nós seremos governados por Deus. Mas nós podemos, pelo livre-arbítrio, de uma forma ou outra, nós podemos escolher uma experiência com a bondade de Deus, na recompensa dos nossos atos bons, ou uma experiência com a justiça de Deus,
na punição dos nossos atos maus. Por isso, mais uma vez, Deus está olhando para você hoje, você que está vendo essa live, você que ainda vai ver, convido você a me ajudar a divulgar de uma forma ou outra. Nós não fugimos de Deus. Nós somos governados por Deus, pela providência de Deus. Nós podemos mudar de caminho, mas Deus sempre é Deus. Quer na sua bondade ou quer na sua justiça. Ele não deixa de ser Deus. Mas uma coisa é certa, Deus não pratica o mal. Ninguém é punido injustamente. Nós somos os autores das nossas ações, quer para o bem ou quer para o mal. Amém? O mal vem por tido, ensinado e aprendido. Um dos discípulos de Santo Agostinho disse para ele assim: ignoro se existe alguém que chegue a pecar sem antes o ter aprendido. E quantos de nós falamos como Evódio, não é mesmo? Ele fez isso porque ele aprendeu assim. Porque, o pai era assim, a mãe era assim, fulano era assim. Vamos ver o que Santo Agostinho diz. A instrução nos comunica e desperta em nós a ciência. E ninguém aprende algo se não for por meio da instrução. As coisas más não se aprendem, posto que o termo instrução deriva precisamente do fato de alguém se instruir. Então, Santo Agostinho diz: ninguém aprende algo se não for por meio da instrução. E as coisas más não se aprendem, posto que o termo instrução deriva do fato de alguém se instruir. Então, Santo Agostinho aqui, ele responde a Evódio quando ele diz: ignoro se existe alguém que pecou sem ter aprendido. Santo Agostinho tem a instrução como algo bom, como um bem. E ele tem a instrução na radicalidade da sua palavra, na essência da palavra. A instrução deriva de alguém se instruir. Sendo a instrução algo bom, ninguém aprende a pecar, porque a instrução não ensina coisas más. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Ou seja, a palavra se fez carne. Jesus é a sabedoria personificada do Pai. Jesus é a suprema sabedoria. Então, Jesus sendo a suprema sabedoria, ele é a nossa instrução. Por isso é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa instrução. Então, Jesus sendo a nossa instrução, sendo a nossa verdade, aquilo que nós católicos acreditamos, o fato de sermos instruídos significa que nós aprendemos coisas boas, porque Deus é bom. Nós aprendemos coisas justas, porque Deus é justo. Então, ninguém aprende a pecar. Por quê? Por isso a palavra de Deus diz que em Jesus não há pecado. Sede santos como meu Pai é santo, como eu sou santo. Em Jesus não há pecado. Em tudo ele se fez como nós, menos no pecado. Então, nós não aprendemos a pecar com a instrução. Nós não aprendemos a pecar com a verdade. Nós não aprendemos a pecar com Deus. Por isso, Santo Agostinho diz: a instrução sempre é um bem, partindo do princípio que a verdade é Deus. A verdade é Deus, a instrução é Deus. Essa é a verdade absoluta, é o ser absoluto, é a sabedoria absoluta. A instrução sempre é um bem. Visto que o termo deriva do modo instruir, será impossível o mal ser objeto de instrução.
Caso fosse ensinado, estaria contido no ensino, e assim a instrução não seria um bem. Olha a sabedoria de Santo Agostinho. A instrução sempre é um bem. Quem é a instrução? É Deus, a sabedoria personificada, o ser, a sabedoria infinita. Ele é a nossa instrução. Por isso a instrução sempre é um bem. E seria impossível o mal ser objeto dessa instrução. Porque se fosse ensinado o mal estaria contido no ensino. O mal estaria contido na instrução. E a instrução deixaria de ser um bem. Então é impossível o mal ser objeto de instrução. Olha a sabedoria de Santo Agostinho, ensinando os católicos a pensar. A nossa instrução é Deus. A nossa instrução é a sabedoria infinita de Deus. A partir dessa instrução, nós podemos pensar de forma crítica, nós podemos unir a nossa fé, a nossa razão, nós podemos levantar pensamentos, o espírito crítico, mas dentro dessa verdade, Deus é a nossa instrução, Deus é a nossa verdade. Por isso, o mal não se aprende, o mal não pode ser objeto de instrução, porque em Deus Deus não pratica o mal, em Deus não existe o mal. Então, pela instrução que é Deus, por Deus ser o nosso caminho, a verdade e a vida, em Deus não existe o mal. Deus não pratica o mal, então o mal não pode ser aprendido, porque se o mal fosse ensinado por Deus, ele estaria contido no ensino e o ensino deixaria de ser um bem. Não é difícil de entender. O mal não foi aprendido por Deus. Nós não aprendemos a pecar com Deus. Nós não aprendemos a errar com Deus. Nós não aprendemos a ter escolhas más com Deus. Nós não aprendemos a ter decisões más com Deus. Deus não pratica o mal. Ponto. Santo Agostinho diz: é impossível pensar de outra forma. É inadmissível. Porque Deus é bom. Ele é o ser absoluto, a sabedoria absoluta. Então, em Deus, nós não aprendemos a pecar. Por isso a palavra de Deus diz: para vocês que andavam nas trevas e agora sois luz do Senhor, não há desculpas. Por quê? Tudo que nós aprendemos de Deus é bom. Tudo que nós aprendemos com Deus é bom. É o certo. É o caminho. É a verdade. É o que nos traz vida. Qualquer coisa fora aquilo que Deus nos diz podem nos levar às más escolhas, às más decisões. Então, nós precisamos avaliar o que é que nós estamos aprendendo. De quem nós estamos aprendendo. Porque a instrução verdadeira para nós católicos é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós somos instruídos por esse Deus, por Jesus, a instrução é um bem para nós. Se a instrução é um bem para nós, nós só vamos ter recompensas. Se nós estamos tendo castigos, é porque nós não estamos sendo instruídos pelo bem. Por isso, Santo Agostinho ainda vai dizer: o mal não se aprende. É em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticá-lo. Se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo e não para nos levar a cometê-lo. É demais isso. Isso é extraordinário. Que possamos aprender com Santo Agostinho. Olha que Santo Agostinho, estamos na quaresma, estamos num tempo propício para aprender. O mal não se aprende. Por que Santo Agostinho diz: mas Valéria, isso é loucura? Não é.
Por que não é? Santo Agostinho parte do princípio que nós temos Deus como instrução. Então, se nós somos católicos verdadeiros e temos Deus como instrução, porque Deus é o nosso caminho, verdade e vida, nós não podemos aprender o mal. Porque em Deus não há mal, gente. Deus não pratica o mal, então nós não podemos pôr a culpa em Deus. Das nossas más escolhas, das nossas más decisões. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não ensinou você a fazer o mal. Deus não disse para você, olha, se não der certo aqui, vai por ali. Não, Deus não disse isso. Deus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Em Deus não há o mal. Deus não pratica o mal. Então, meu querido, desculpa dizer isso para você, mas para que você amadureça, para que eu e você amadureça, para que nós possamos glorificar a Deus nessa noite. É em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticar o mal. Se a instrução falar sobre o mal, será para ensinar a evitá-lo. E não para nos levar a cometê-lo. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus aí dentro, aonde você estiver. Digita aí para mim, glória a Deus. Porque a palavra de Deus, amada, ela nunca vai nos levar a cometer o mal. Ela nunca vai nos levar a cometer o mal. Quer voltar? Quer ter decisões corretas? Quer ter sucesso na vida? Quer ser um empreendedor? Siga as instruções de alguém que é bom. Siga as instruções de alguém. Não, Deus não é alguém que só faz o bem. Deus é bom. Não é assim que nós aprendemos hoje nas multinacionais, nas grandes empresas. Você tem que buscar o que é bom. Você tem que buscar o cara bom, o cara, né? Então tá, busque Deus. Busque um cara bom. Busque alguém que é bom na sua essência, que teve sucesso em todas as suas ações. Por isso, Santo Agostinho diz, o mal não se aprende. Não há desculpa para nós. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é justo. Ele não nos ensinou o mal. Santo Agostinho diz, se a instrução falar sobre o mal, é para ensinar a evitar. Sabe por que você não evitou o mal? Sabe por que talvez você hoje sofra o castigo das suas más ações? Porque você não seguiu a instrução daquele que é bom. Daquele que foi bom em tudo que fez. Você seguiu talvez outras pessoas, você teve outras referências. Por isso a psicologia, ela bate tanto na tecla que muitas das coisas que acontecem conosco é devido a coisas que aconteceram na nossa infância. Devido a pai, devido a mãe, nós podemos ter sido até influenciados. Mas isso não é o determinante. O determinante é que nós sofremos pelas nossas más escolhas. Nós não seguimos as instruções daquele que é bom, daquele que é justo. Por isso, Santo Agostinho diz, se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo e para nos levar a não cometê-lo. Eu não consigo deixar o pecado. Não seguiu a instrução. Eu sou fraco, eu não consigo deixar disso. Não seguiu a instrução. Não ouviu a sabedoria de Deus. Não seguiu o caminho, não seguiu a verdade, não seguiu a vida. Porque se tivesse seguido, se tivesse escutado, por isso o primeiro mandamento, ouve Israel. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Se nós tivéssemos escutado a Deus,
O problema está que nós colocamos o amar na frente do escutar. Deus disse: ouve, amarás o Senhor teu Deus. Abra os seus ouvidos, escute. Se você seguir a instrução daquele que é bom, daquele que é justo, você evitará o mal e você não o cometerá. Fez coisa errada, tropeçou, caiu, está sofrendo as consequências, não está se aguentando, está como o filho pródigo, na imundície, comendo lavagem de porcos. Volte para a instrução. Siga a sabedoria de Deus. A sabedoria daquele que é bom em tudo que faz. Daquele que não ensina o mal, mas se fala sobre ele, é para que você possa evitá-lo, para que você possa não cometê-lo. Está na hora de voltar. Está na hora de usar de inteligência. Santo Agostinho vai dizer: fazer o mal não seria outra coisa do que renunciar à instrução, do que se desinteressar e se afastar do verdadeiro ensino e dos seus meios de instrução, pois a verdadeira instrução só pode ser para o bem. Santo Agostinho parte do princípio que a instrução é Deus, é a sabedoria infinita de Deus. E Santo Agostinho diz: fazer o mal não é outra coisa do que renunciar à instrução, do que renunciar a Deus. Então, se nós estamos sofrendo castigos pelas nossas más escolhas e pelas nossas más decisões, é porque nós renunciamos à instrução. É porque nós, como Santo Agostinho diz, nos desinteressamos e se afastamos da verdadeira instrução. Nos desinteressamos e se afastamos do verdadeiro Deus e dos meios da sua instrução. É por isso que fazemos o mal. O Catecismo da Igreja diz que o mal é o pecado. É por isso que pecamos, porque nós renunciamos à instrução. Nós renunciamos à sabedoria de Deus. Nós renunciamos, no nosso batismo, nós renunciamos ao mal e pela fé dizemos que acreditamos em Deus. Aderimos ao bem, aderimos à instrução. Mas pelas águas do nosso batismo são apagados todos os nossos pecados. Até a mancha do pecado original é apagada pelas águas do batismo, diz a fé católica. Mas o que fica é a concupiscência, é o desejo. Só que o desejo ele pode ser dominado pela instrução, dominado pela sabedoria de Deus, dominado pela união, pela comunhão da nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso, Santo Agostinho diz: se nós fizemos o mal, ou seja, se nós pecamos, é porque houve desinteresse da nossa parte e porque nós nos afastamos do verdadeiro ensino, da verdadeira instrução, do verdadeiro Deus. O homem peca quando ele renuncia a Deus e adere ao mal, quando ele se desinteressa por Deus, ou seja, ele não tem mais interesse nas coisas de Deus, e quando ele se afasta do verdadeiro Deus. É aí que o homem peca. Por isso a Virgem Santíssima diz: amado, isso é tremendo, isso é libertador, isso nos fortalece. Isso nos fortalece até mesmo na nossa batalha, naquilo que tange a concupiscência, ou seja, o desejo pelo bem e pelo mal. Nós somos fortalecidos, governados pela providência de Deus, pela bondade de Deus. Deus é bom, por um Deus que é bom e por um Deus que é justo. É isso que governa a nossa humanidade. O Deus bom, um Deus que é bom e justo.
Um único Deus que é bom e que é justo. Se nós tivermos esse pensamento nessa noite, nós vamos dar passos grandiosíssimos na fé. Por isso, Santo Agostinho diz: a verdadeira instrução só pode ser para o bem. Ninguém aprende a pecar. Ninguém aprende o mal, desde que a sua instrução seja Deus. Se você for instruído por Deus, você será instruído pelo nosso Deus, que é bom, que é justo, pelo nosso Deus que nos ajuda, nos ensina a evitar o mal e a não cometê-lo. Essa é a fé católica. Eu não sei que Deus que foi apresentado para você até hoje. Um Deus fraco, um Deus que não pode. Essa não é a fé católica. A fé genuína, a fé católica é aquela que tem Deus. O nosso Deus é bom e justo. E nós não aprendemos a pecar, porque a nossa instrução é Deus. Deus não nos ensinou a pecar. E se Ele fala do pecado, é para nos ajudar a evitá-lo e para nos ajudar a não cometê-lo. Olha que maravilha. Precisamos buscar a fortaleza de Deus, a sabedoria de Deus. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos levantar um povo forte, um povo bem disposto, como dizia São João Batista. Um povo que lute, que batalhe. Um povo que tenha, assim como a oração que foi feita, as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus. Nós vivemos na carne, mas nós não combatemos segundo a carne. Pois as armas do nosso combate não são carnais, mas elas são poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas, destruir sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus e é capaz de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa arma não é carnal, mas ela é poderosa em Deus. E a nossa arma se chama Jesus, a sabedoria de Deus. O caminho, a verdade e a vida. E Ele é capaz, Ele é poderoso aos olhos de Deus. E é capaz de destruir as fortalezas, destruir os sofismas e todo o orgulho intelectual que há em nós, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Precisamos pensar. Santo Agostinho diz: a inteligência, toda inteligência é boa. Quem não usa da inteligência não aprende. Todo aquele que aprende procede bem. Todo aquele que aprende usa de inteligência. E todo aquele que usa da inteligência procede bem. Procurar o autor de nossa instrução é procurar o autor de nossas boas ações. Aquele que busca o autor da nossa instrução, porque somos católicos e a nossa instrução é Deus. Aquele que procura o autor da nossa instrução, ou seja, Deus, ele procura o autor das nossas boas ações. Ao procurar por Deus, nós encontramos o autor das nossas boas ações. Qualquer boa ação que temos, ela provém de Deus. Porque Deus é bom. Porque Deus não pratica o mal. Por isso, a inteligência é boa. Quem não usa da inteligência não aprende. Se você não aprender a evitar o mal e se você não aprendeu ainda a evitar o mal e não cometer o mal, é porque você ainda não usou da inteligência. É porque você ainda só usou da carne. Como diz 2 Coríntios, você
ainda vive segundo a carne. Então você não está usando da inteligência, você está usando do instinto. Você está agindo como um animal apenas. Mas Santo Agostinho diz: a tua inteligência é boa, e se você usar de inteligência, você vai aprender a evitar o mal e não cometer o mal. Muitas coisas hoje nós temos visto, né? Não, porque o carnaval é mal, porque o carnaval é isso, carnaval é aquilo, é tempo de... Sim, eu concordo com tudo isso. Mas eu quero dizer que fora do carnaval, toda ação ainda será má se você não usar da inteligência. Se você não buscar a instrução que é Deus. Eu estou falando agora para os católicos. De acordo com o pensamento de Santo Agostinho, com a premissa de Santo Agostinho, com a visão de Santo Agostinho, a nossa instrução é Deus. Por isso nós não aprendemos o mal de Deus. Deus não pratica o mal. Deus é bom, Deus é justo. Se nós ainda não evitamos o mal, se nós ainda cometemos o mal, é porque nós ainda não fizemos uso da nossa inteligência. Porque todo aquele que usa da inteligência procede bem, porque a inteligência se une à sabedoria de Deus. A nossa inteligência é o reflexo da sabedoria de Deus. Por isso não se ache detentor da verdade, não se ache detentor de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou quando eu quero, volto quando eu quero. Não é assim que funciona. Desculpa, mas se você pensa dessa forma, você está agindo segundo a carne. Não é assim que nós funcionamos. Nós somos governados pela providência de Deus. A providência de um Deus que é bom e justo, que recompensa os bons e castiga os maus. É isso que nos governa. E nós precisamos aprender com a sabedoria de Deus, o caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Nós precisamos tornar a nossa obediência, sermos obedientes, assim como a 2 Coríntios 10 vai dizer, e eu vou repetir aqui. Deus é capaz de subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se nós tornarmos obedientes a Cristo, nós vamos estar usando de inteligência, porque Deus é bom e justo. Porque Deus recompensa os bons e castiga os maus. Isso é usar de inteligência. É saber que Deus recompensa os bons e castiga os maus. Deus recompensa os bons porque Ele é bom, e Deus castiga os maus porque Ele é justo. Mas Deus não pratica o mal. Deus não é o autor do mal. O autor do mal é todo homem que escolhe pelo mal, que decide pelo mal, que renuncia à instrução, que renuncia a Deus, que se afasta de Deus, que se desinteressa pelas coisas de Deus. Por isso, Santo Agostinho vai dizer: devemos deixar de pretender descobrir os maus ensinantes, pois, na verdade, se for mal, não é mestre, e se for mestre, não pode ser mal. Então, meu querido, eu não tenho um mau ensinante. Quem é o mau ensinante? Aquele que ensina coisas más. Nós católicos não temos maus ensinantes, nós católicos temos mestres. Nós temos mestres da fé, nós temos a sagrada tradição, nós temos o magistério da igreja, nós temos a liturgia, nós temos a vida da igreja. Nós temos a sagrada escritura, sagrada tradição, liturgia, magistério e vida da igreja, ou seja, testemunhos. Os católicos não possuem maus ensinantes. Os católicos possuem mestres. Se você teve um mau ensinante, é porque você buscou fora daquilo que Deus proporcionou para você. Santo Agostinho: devemos deixar de pretender descobrir os maus ensinantes.
Porque se eles são maus, eles não são mestres. E se forem mestres, não poderão ser maus. Então, católico não fica buscando coisa errada. Católico não fica buscando autor do mal. O verdadeiro católico, ele busca mestre. Ele busca pessoas que seguiram a instrução divina, a sabedoria de Deus. Ele busca o mestre que é Jesus. E aqueles que se tornaram discípulos do mestre, aqueles que ensinam a sagrada tradição, a sagrada escritura, o magistério da igreja, a liturgia e a vida da igreja, ou seja, a vida dos santos, a vida de testemunhos que já alcançaram da parte de Deus aquilo que nós ainda aqui na terra buscamos encontrar: santidade. Santo Agostinho é maravilhoso quando ele diz: deixe de buscar, não fique pretendendo descobrir os maus ensinantes, porque se for mau, não é mestre, e se for mestre, não será mau. Os católicos possuem mestres. Os católicos possuem um Deus que destrói sofismas, que destrói heresias, que destrói, assim como as Sagradas Escrituras diz, um Deus que derruba fortaleza, que destrói sofismas, que destrói todo o orgulho intelectual que se levanta contra o seu conhecimento e é capaz de subjugar o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem mais você quer seguir, meu filho? Quem mais você precisa? Deixe, Santo Agostinho diz, deixe de pretender descobrir os maus ensinantes. Porque se for mau, não é mestre. E se for mestre, não é mau. Nós temos mestres, pais da fé. Por isso, Santo Agostinho ainda vai dizer: Deus não é o autor do mal, porque é o autor de todo bem. Sendo Deus bom, é evidente que não pode fazer mal algum. A concupiscência, levando ao abuso do livre-arbítrio, é o que dá origem ao mal. Não estava errada no pensamento. Olha o que Santo Agostinho diz: a concupiscência é o que dá origem ao mal. É a opção pelo mal. E isso é a nossa concupiscência que faz. Não é Deus que ensina, é a nossa concupiscência que faz. Por isso, Santo Agostinho diz: as más ações não seriam punidas em plena justiça se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. As suas más ações foram punidas por Deus, porque você de modo voluntário quis cometê-las. Você renunciou à instrução, à sabedoria de Deus. Você se desinteressou pela sabedoria de Deus, pela instrução de Deus. Você se afastou da sabedoria de Deus, da instrução de Deus. Por isso você foi punido pela justiça de Deus. Porque se você tivesse próximo, ligado, em comunhão com a instrução divina, com a sabedoria de Deus, você não teria sido punido, você teria sido recompensado. Coloque num papel o que mais acontece com você hoje: recompensa ou justiça? Recompensa ou castigo? Recompensa ou consequências dos seus atos maus? O que está acontecendo com a sua vida? E veja o que é que você está buscando. Por isso, Santo Agostinho ainda diz: a vontade do homem é a fonte do pecado, e não existe fonte alguma secreta do mal que o exoneraria de qualquer responsabilidade. Você praticou o mal por um ato voluntário. A sua concupiscência deu origem ao mal. Ninguém te ensinou a pecar. Por isso, quando Santo Agostinho diz isso,
A vontade do homem é a fonte do pecado, e não existe fonte alguma secreta do mal que o exoneraria de qualquer responsabilidade. Ou seja, não existe, não fique buscando, como diz Santo Agostinho, deixe de pretender descobrir os maus ensinantes, porque se for mal não é mestre, se for mestre não será mal. Pare de ficar buscando, não tenha esse orgulho intelectual. Não existe forma secreta, fonte secreta do mal. Não, a origem do mal é a tua concupiscência, é o desejo pelo mal que você tem dentro de você. É preciso que você reconheça isso. Eu fiz porque eu quis, eu não fiz porque eu aprendi, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu me afastei de Deus, porque eu me desinteressei pelas coisas de Deus, eu fiz porque realmente eu fui dono de mim, como a gente sempre, a maioria das vezes a gente diz, né? Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu faço. Ótimo, é verdade. Mas tenha essas palavras quando as consequências, quando os castigos pelas suas más ações também sobrevierem sobre a sua vida. E não como desculpa para pecar. Por isso, Santo Agostinho, quando ele diz isso, que o homem, ele não é exonerado da responsabilidade, ele vai contra a heresia maniqueia. O que a heresia maniqueia dizia? Ela ensinava a não ser o homem livre em suas ações. Dizia que a responsabilidade humana é ilusão, pois todo coração humano é habitado por uma mistura de elementos luminosos e tenebrosos. Em consequência, todo o mal que fazemos, não somos nós que o praticamos, mas o princípio do mal cativa em nós. A consciência desse método ficava liberta de todo complexo de culpa. Então, quando Santo Agostinho diz que o homem ele não é exonerado da sua responsabilidade, se ele cometeu o mal, ele cometeu de forma voluntária, ele não aprendeu a fazer o mal, mas ele cometeu de forma voluntária, que a sua concupiscência é a origem do mal, Santo Agostinho está dizendo, indo contra essa heresia maniqueia, que ainda tem a sua influência hoje, que ainda se manifesta nos dias de hoje, a ponto de retirar de nós a culpa. Nós não somos culpados, mas nós fazemos coisas erradas, nós pecamos, porque nós temos o mal, nós carregamos o mal dentro de nós. Nós somos, pelas águas do nosso batismo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. E se nós nos tornamos templos do Espírito Santo, é preciso unir a nossa inteligência à sabedoria infinita que está dentro de nós. A nossa inteligência é uma parcela da sabedoria de Deus. Deus nos fez participantes da sua condição divina, também nos dando o dom da inteligência, para que, usando o dom da inteligência, que é um bem, nós pudéssemos nos unir à sabedoria infinita de Deus, ao caminho, à verdade e à vida que é Jesus. Por isso, Santo Agostinho diz, o otimismo agostiniano, o plano ideal, Deus, o sumo ser, é bom e só pode criar coisas boas. A inteligência é um bem, o maior que o homem possui na ordem natural. Tudo que visar ao desenvolvimento da inteligência, ensino, instrução, reflexão, só pode ser um bem. Todo mestre, por levar o discípulo a entender, só pode ser bom. Caso contrário, não poderia ser denominado mestre. Como o conhecimento adquirido pela inteligência e a razão poderia ser um mal? Por isso, Santo Agostinho, ele vai nos dizer que nós devemos buscar a instrução, o conhecimento de Deus, que é bom e que é justo, que não nos ensina a praticar o mal, e se ele fala sobre o mal, é para nos ajudar a evitar a cometê-lo e a renunciá-lo, a evitá-lo. A concupiscência, que é o desejo pelo mal, é a origem do mal. Mas ela só tem força porque nós, de forma voluntária, aderimos a ela. Então, as consequências dos nossos erros, das nossas más decisões, das nossas más ações,
Essas consequências que são castigos de um Deus que é bom e justo, não é porque Deus pratica o mal, é porque você o praticou. É hora de voltar. Vamos usar de inteligência. Vamos deixar, como diz 2 Coríntios capítulo 10, de fato, eu vivo na carne, mas eu não combato segundo a carne. A carne para mim, ela não é uma justificativa para a minha queda, mas a carne para mim foi o meio que Jesus escolheu para que a sabedoria do céu fosse personificada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós podemos dizer, ele habitou entre nós e agora habita em nós. A sabedoria de Deus habita em você. O que você precisa fazer, querido, é unir a sua inteligência, a parcela da sabedoria infinita de Deus, que é o maior bem que você pode ter na ordem natural, como diz Santo Agostinho. A inteligência para voltar para Deus. Não se afaste de Deus. Não renuncie a Deus. Não se desinteresse das coisas de Deus. Mas seja inteligente o suficiente para aprender a instrução de Deus. Para se permitir que Deus subjugue o teu pensamento e torne você obediente a Cristo. Para que Ele destrua em você as fortalezas, os sofismas, o orgulho intelectual que se levantou em você contra o conhecimento de Deus. Talvez você tenha sido direcionado a ponto de, como a heresia maniqueia dizia, não, você não tem culpa não. Como diz, né? Todo mal que fazemos não somos nós que praticamos, mas o princípio do mal cativa em nós. Dentro de você existe o princípio do mal, então você não tem culpa, Deus quis. Deus te fez assim, não, querido. Deus não te fez assim. A concupiscência é uma consequência de uma desobediência. Nós fomos criados para a justiça original, para a santidade, para sermos santos. A concupiscência já é uma prova singular de que a divina providência rege o universo. A concupiscência, ela já foi a manifestação de um ato da justiça de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, que não pode desdizer-se, que não pode negar-se, na sua bondade, na sua infinita bondade, porque Deus é um ser bom. Deus não te ensinou a pecar. Mas se Ele ainda fala de concupiscência, é porque Ele quer fazer com que você evite o mal, que você não cometa o mal, usando do maior bem que você tem na ordem natural. Eu não estou nem falando da ordem sobrenatural, estou falando da ordem natural ainda. Use da inteligência e volte para Deus. Há promessas para os bons e para os maus. Que nós sejamos acometidos pelas promessas, pelas recompensas e não pelos castigos. Meditamos sobre Santo Agostinho.
Todo mestre leva o discípulo a entender que só pode ser bom, que Deus só pode ser bom. Caso contrário, não seria denominado mestre. Os católicos possuem mestres e não maus ensinantes. Se é um mau ensinante, deixou de ser mestre. Mas se é mestre, não pode ser mau. Vamos fechar os olhos? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer, Senhor, que a nossa concupiscência, o nosso desejo pelo mal, é o que deu origem, Senhor, a todo mal que cometemos, a todo pecado que realizamos. Nós, mesmo vivendo na carne, nós deixamos de obedecer a tua instrução, a tua verdade, o teu caminho, que diz que mesmo vivendo na carne, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas aos olhos de Deus. Nós deixamos de lutar com as armas, com as tuas armas, e começamos a lutar com a nossa concupiscência, com o nosso desejo pelo mal, e por isso pecamos, por isso caímos. Nós nos afastamos da instrução que diz Santo Agostinho. Nós afastamos de um Deus que é bom, de um Deus que dá recompensa aos bons e que castiga os maus, um Deus que é bom e recompensa os bons, um Deus que é justo e castiga os maus. Nós nos afastamos de Deus, nós renunciamos a Deus, nós nos desinteressamos pelas coisas de Deus, nós nos afastamos de Deus, da sabedoria infinita, da suprema sabedoria, do Verbo encarnado, da sabedoria personificada, da sabedoria encarnada. Nós nos afastamos de Jesus, do caminho, da verdade, da vida. Por isso tenha misericórdia de nós, Deus. Nós começamos a procurar os maus ensinantes e deixamos de procurar os mestres. Nós deixamos da verdade para buscar as mentiras. Nós deixamos daqueles que eram mestres, nós deixamos da tradição, da Sagrada Escritura, do magistério da igreja, da liturgia, da vida da igreja, que está na vida dos santos, os testemunhos daqueles que já encontraram em ti aquilo que nós ainda buscamos, uma vida de santidade. Nós nos afastamos de tudo isso, Senhor, para viver segundo a carne. Tenha misericórdia de nós, Deus. Em nome da sua bondade, em nome da sua justiça, tenha piedade de nós. Fazei-nos voltar e nós voltaremos, Senhor. Que nós possamos, eu te peço agora, Jesus, que nós possamos, que o Senhor nos dê a graça de usar da inteligência. E eu convido você agora a pensar em você e também naqueles que você sabe que hoje estão aí perdidos, desviados, afastados. Nós queremos te pedir, Senhor, o dom da inteligência. A inteligência que é o maior bem natural que nós temos. Nós queremos unir a nossa inteligência à tua sabedoria, Jesus. Nós queremos ser inteligentes o suficientes para buscar os mestres, aqueles que tinham a instrução como um bem, Jesus. Aqueles que foram fiéis à tua palavra que diz: não nos desvieis nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos a tua presença, Jesus. Como diz a canção, não há outro igual a ti, Jesus. Só tu és bom, Jesus. Só tu és justo.
Só Tu és santo, Deus. Nós queremos reconhecer a Tua justiça. Quando nós somos castigados pelas nossas más escolhas, pelas nossas más decisões, e com isso perdemos tantas coisas, Senhor, tantos tesouros. Perdemos família, perdemos amigos, verdadeiros amigos. Perdemos o amor verdadeiro. E começamos a ser dirigidos pela carne. Jesus, como é difícil ser dirigido pela carne. Como é doído ser dirigido pela carne, Jesus, porque tudo isso envolve castigo. Porque assim perdemos o temor e o temor envolve castigo. Tenha misericórdia de nós, Tu és bom, Jesus. Olhai para os nossos atos bons e fazei com que eles prevaleçam. Fazei, Senhor, que usemos de inteligência, dai-nos do dom da inteligência, Jesus. Nós queremos ser pessoas inteligentes, ore comigo. Ore comigo, meu querido. Que Santo Agostinho seja um mestre para nós hoje. Que pela intercessão de Santo Agostinho, doutor da igreja, as nossas famílias sejam alcançadas. Os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos irmãos de comunidade, a nossa igreja seja alcançada pela inteligência. Nós queremos, Jesus, não ser, embora eu viva na carne, eu não quero ser dirigida por ela. Eu quero ser dirigida, Senhor, pela divina providência. Por Deus que é bom e recompensa os bons. Por um Deus que é justo e castiga os maus. A minha instrução és Tu, Jesus. O meu caminho, a verdade e a vida. Fazei-me voltar. E eu voltarei. Nos ajude. Nos ajude. Que você pense em você e em todos aqueles que você ama. Amém? Que pela intercessão de Santo Agostinho, nós sejamos tomados pela graça de Deus. Ninguém aprende a pecar. Mas a concupiscência, que é um ato da providência de Deus, que é um ato do próprio Deus. Que Deus nos deu a graça de lutarmos, de combatermos contra a nossa própria concupiscência, o nosso desejo pelo mal. E que pelo livre-arbítrio, que é um bem, nós possamos lutar contra a concupiscência. Que você possa escolher pelo bem e usar da sua inteligência. Que o livre-arbítrio, que é um bem da parte de Deus, possa ser uma arma contra a concupiscência, que é o desejo que temos pelo mal. Você não aprende a pecar, porque a sua instrução é Deus. E Deus só te ajuda a evitar o pecado e a não cometê-lo. Seria inadmissível para nós católicos pensarmos de outra forma, diz Santo Agostinho. Seria uma blasfêmia.
quem é o teu Deus. Que Deus abençoe você, que pela intercessão de Santo Agostinho e da bem-aventurada Virgem Maria, esta live possa trazer um arrependimento profundo no nosso coração. Que nós aí adentrando na quaresma possamos buscar o sacramento da confissão e possamos voltar para Deus. Que Deus abençoe você. E eu quero dizer para mim e para você, nós somos inteligentes, porque ficaremos com a melhor parte. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos aí de volta com a nossa sequência sobre as reflexões de Santo Agostinho, naquilo que tange o livre-arbítrio. Amém? Que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, contato para missões pelo WhatsApp. Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.